Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal, sou o Fábio. Essa é a última aula de formulários, onde nós abrimos um parênteses aqui, para falar de PHP e MySQL, porque não adianta um formulário, bonito, muito bem formatado, sem a validação PHP e MySQL, beleza? Então, vamos lá. Bom, na aula de hoje, o que a gente vai aprender? Clicando aqui em consultas, ele exibe todos os registros que eu tenho no banco de dados, certo? Aqui ele retornou para mim 22 registros encontrados. Cadastra aí bastante usuários para a gente poder trabalhar com as consultas. Só que aí é o seguinte, nesse caso eu só tenho 22 registros no meu banco de dados, certo? Porém, pense em um sistema que tenha centenas, milhares ou até milhões de registros. Fica difícil a gente encontrar alguma coisa aqui. Então nós vamos criar um filtro por profissão. Eu quero exibir somente usuários que têm uma determinada profissão. Então eu criei aqui um formulário básico, na verdade um campo só, que é para fazer essa pesquisa. Então eu coloquei filtrar por profissão. O que eu vou colocar? Por exemplo, quero consultar todos os vendedores. Vendedor, clicar em pesquisar. Ele encontrou 6 registros. E ele fala para mim, resultado da pesquisa com a palavra vendedor. Ele mostra aqui o que eu digitei. E aqui ele retorna a quantidade de registros, que foi até onde a gente parou na aula passada, e aqui ele exibe os registros com a palavra vendedor. Só que percebam o seguinte, um detalhe muito importante nas consultas, pessoal. Nós sabemos que tem vendedor homem e tem vendedora. E eu pesquisei a palavra vendedor, mas ele mostrou aqui para mim vendedor, 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 e aqui também vendedora. Tá? A gente vai aprender a fazer isso, tá? Da mesma forma, por exemplo, programador. Só digitei programador. Mas programador o quê? Programador Java? Programador PHP? Programadora Java? Programadora PHP? Enfim. Então, ele vai exibir para mim todos os que são programadores, independente de ser homem ou mulher, independente de qual linguagem. Então, ele mostra para mim resultado da pesquisa com a palavra programador. Mostrou aqui para mim 5 registros encontrados. Então ele mostra programador PHP, programadora Java, Java aqui também, mesmo tendo digitado somente programador. Ok? Ok, então voltando aqui de onde a gente parou, certo? 22 registros encontrados, eu cadastrei mais alguns, mas nós paramos nessa tela aqui, tá certo? Já deixem aí o PHPMyAdmin aberto, tá pessoal? Cliquem em cadastro, que é o nosso banco de dados. Cliquem aqui em usuários. E já deixem na aba aqui SQL, porque a gente vai trabalhar nela depois, tá certo? Eu vou utilizar o MySQL Workbench. Vocês, quem não tiver ele instalado aí na máquina, utiliza o PHPMyAdmin mesmo aqui na aba SQL, que é a mesma coisa. Voltando no nosso código, onde a gente parou? Aqui, certo? Vamos primeiro criar lá o campo de pesquisa. Aqui, ó, registros encontrados, certo? Antes aqui desse bloco PHP, vamos fazer o seguinte, vamos criar um formulário simples, form, o method, pode ser get mesmo, o action vamos deixar vazio, porque vai ser processado na mesma página. E aqui, filtrar por profissão, e agora o campo, do tipo text, input type, text, o name vai ser filtro, tem uma classe no CSS chamada campo, vai ser obrigatório e vai ter um autofocus. Agora, um botão, do tipo submit, o value vai ser pesquisar, e a classe que eu tenho também no CSS chamada btn. Eu acho que eu não esqueci nada, vamos ver. Vamos lá no nosso sistema, clicar aqui em consultas. Ok. Agora, para exibir os resultados da pesquisa na tela, a gente vai criar um laço de repetição, tá? Vamos fazer o seguinte, aqui, ó, nesse bloco PHP depois do BR, vamos criar aqui um laço de repetição chamado while. Por que um laço de repetição, pessoal?
voltar aqui no nosso sistema. Ele vai exibir na tela aqui o primeiro registro, depois ele vai voltar no banco de dados, verificar se tem mais algum registro para exibir. Se tiver, vai exibir na tela novamente outro registro. Vai voltar no banco de dados e verificar se existe outro registro para exibir na tela e vai exibir. E assim vai fazendo até chegar no último registro. Ele vai criar um laço de repetição, vai ficar repetindo até chegar no último registro. Por isso que nós vamos criar esse laço de repetição while. Aqui a gente vai criar uma variável chamada exibir registros. Perceba que eu coloquei a palavra registro com R maiúsculo. Se você fizer assim, não se esqueça que quando você for usar essa variável, vai ter que ser assim também. Aqui vamos colocar um comando chamado mysqli underline fetch array. Array, pessoal, ele cria um índice, tá? Começando com 0. Tá? E esse índice nós vamos pegar lá nos campos do banco de dados. Tá? Vou abrir aqui o nosso PHP-MyAdmin mais uma vez para explicar isso para vocês. Olha só, os campos vão ser os nossos índices. O PHP ele cria um índice array começando por 0. Então, o código vai estar na posição 0, nome na posição 1, e-mail na posição 2 e profissão na posição 3. Tá? Vamos fazer que fica mais fácil de entender. Aqui, dentro dos parênteses, a gente vai colocar a nossa variável consulta, que nós criamos aqui em cima, ó, na aula passada. Certo? Agora, para ficar mais fácil de exibir esses registros na tela, nós vamos armazenar esses campos, né, dentro de variáveis, cada um com seu respectivo nome. Variável código, que vai receber o quê? Essa variável que a gente criou dentro do laço de repetição, que é exibir registros. E para indicar qual é o índice, a gente coloca entre colchetes. Então, o índice código está na posição 0, como a gente viu lá nos campos. O próximo vai ser a variável nome. Que também vai pegar exibir registros. Agora na posição 1, que é o índice 1. Próximo é a variável e-mail, que também vai pegar a variável exibir registros. Porém, agora na posição 2, que é do campo e-mail. E o próximo é a variável profissão, que também vai pegar a variável exibir registros. E agora na posição 3, que é o campo profissão. Agora, para exibir de forma mais organizada na tela, eu já deixei até um article aqui formatado no CSS, tá? Formatem aí da forma que vocês quiserem, tá? Ó, com largura, box size em um padding aqui, background color e o margin bottom para ficar um afastado do outro. Vou então aqui colocar um comando print, e entre aspas duplas, colocar aqui o article. Eu não posso simplesmente colocar um article aqui que é a tag HTML, tá, pessoal? Porque a gente está dentro do bloco PHP. Então, tem que colocar um print e as tags HTML dentro de aspas duplas. Eu vou agora só dar um espaço aqui para fechar esse article. E um ponto e vírgula no final. Agora, uma diferença aqui, pessoal. A gente, esse comando mysqli underline close, vamos recortar aqui e fechar isso aqui só aqui embaixo, tá? Beleza. Agora aqui dentro mais um comando print para a gente exibir o resultado na tela. Vamos pegar aqui a variável código e dar uma quebra de linha. Agora, a variável nome. Depois, a variável e-mail. Quebra de linha também. E por último, faltou só o cifrão aqui da variável. Por último, um print para exibir a variável profissão. Não preciso dar quebra de linha porque é o último campo. Ok, vamos salvar. Voltar lá no nosso sistema. Clicar em consultas para atualizar. Beleza, só deu um erro aqui em uma das variáveis, digitei errado, ó, tá vendo?
Aqui, deixa eu ver. Não olhei qual era a linha. A linha 47. Aqui, ó. Agora vai. Beleza, então ele exibe todos os registros para a gente, tá? Nesse caso aqui, para a gente vai ser fácil porque tem somente 22 registros, certo? Agora vamos fazer o seguinte, voltando no código. Olha só. A gente tem aqui um filtro, certo? Um formulário que vai filtrar essa nossa pesquisa, tá? Nós vamos digitar aqui, por exemplo, qual é a profissão que a gente quer consultar. E aí vai mostrar somente usuários que são de uma determinada profissão, ok? Então, para isso, pessoal, abram lá o PHPMyAdmin de vocês. Vou explicar aqui que é bem mais fácil para compreender. Clique na aba SQL. E eu vou abrir aqui meu MySQL Workbench. O comando que a gente vai utilizar para fazer essa consulta, né, para aplicar esse filtro, é o comando select, que nós vimos na aula passada, tá? Inclusive é o comando que a gente está usando, né, para exibir aqueles registros lá. Porém, aqui, ó, só mais uma vez voltar no código. Olha aqui, comando select, asterisco from usuários, ou seja, selecione todos os campos da tabela usuários, certo? E aqui eles são exibidos através de índices, beleza? Vou voltar aqui no MySQL Workbench. Então, vamos fazer o seguinte, select asterisco from usuários e Ctrl Enter. Façam isso lá no PHPMyAdmin. Beleza? Exibiu todos os registros para mim, igual lá na tela do nosso sistema, certo? E aqui embaixo ele mostra, ó, 22 linhas retornadas. Só que é o seguinte, o que nós vamos fazer para filtrar isso? Vamos selecionar todos os campos da tabela usuários onde a profissão seja a que o usuário digitou. Como que a gente faz isso? Vamos acrescentar aqui where, opa, comi o W, então não come letra aqui que tá louco. Vamos traduzir isso aqui. Select, né, ou seja, selecione todos os campos da tabela usuários onde o campo profissão, vamos fazer o seguinte, seja igual a, vamos colocar aqui entre aspas duplas, por exemplo, vendedor. Nesse caso aqui, a gente vai gerar um probleminha, mas a gente vai resolver isso aí juntos. Olha só. Ele exibiu certo para mim. Tá correto, perfeito. Só que é o seguinte, ele exibiu somente os vendedores homens. Por quê? Termina com vendedor. E as vendedoras dessa empresa? Não está aparecendo. Para que apareça, eu tenho que colocar aqui, ó, vendedora. Dá um Ctrl Enter. Olha só. Outro problema. Exibiu somente as vendedoras. E os vendedores homens? Não apareceu. Se eu colocar aqui, ó, programador, ou seja, selecione todos os campos da tabela usuários onde a profissão seja igual a programador. Vou dar um Ctrl Enter, ele não vai exibir nenhum. Ué, mas eu tenho lá programador PHP, programadora Java. Cadê os programadores? Eu tenho que exibir, ou melhor, digitar tudo. Por exemplo, programador PHP. Aí vai mostrar os programadores PHP. Mas não mostra programadora PHP. Mas acho que não tem. Mas não tem os outros programadores. Programador Java ou programadora Java, tá? E dessa forma não é a forma mais inteligente da gente aplicar um filtro nas pesquisas, tá? Nas consultas. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Vamos apagar isso aqui. Olha só. Selecione todos os campos da tabela usuário, onde o campo profissão, nós vamos utilizar um operador chamado like, tá certo? Ou seja, onde o campo profissão contenha alguma coisa. O quê? Entre aspas duplas, eu vou colocar o seguinte. Vamos colocar aqui programador. Vamos ver só o que acontece. Olha só. Não aparece nada. Tenho que colocar de novo aqui, ó, o PHP para aparecer PHP, mas também continua aparecendo somente os homens. Eu tenho que colocar um programadora aqui, ó. E eu quero que só ao digitar, por exemplo, programador, exiba todos os programadores, independente de se for homem ou mulher, independente de qual linguagem. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que especificar aqui, com o comando SQL, aqui através do operador like,
no campo profissão que o usuário vai digitar alguma coisa, que eu não sei o que é, que isso aí ele vai digitar lá no campo do formulário, e depois do que ele digitou, deve aparecer qualquer coisa aqui depois. Não importa se é programador ou programadora ou programadores, não importa se é PHP, Java, C, C++, não interessa. Pode ser qualquer coisa. Para isso é muito simples, basta a gente colocar o sinal de porcentagem. Pronto, acabou. Dou um Ctrl Enter, então apareceu agora para mim. Programador PHP, 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 programadora, Java e aqui também Java. A mesma coisa se eu colocar vendedor e colocar aqui o sinal de porcentagem. Vai mostrar para mim vendedor, 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 vendedora, com A também. Só que é o seguinte, e se eu colocar, se de repente o usuário digitar lá somente, por exemplo, PHP, e eu colocar aqui o sinal de porcentagem, não vai aparecer nada. Por quê? O operador like com esse sinal de porcentagem quer dizer que na pesquisa, né, no registro, deve ter a palavra PHP e mais alguma coisa depois, que não importa o que. Tem que ter qualquer coisa, seja letra, número, não importa. Só que eu posso colocar esse sinal de porcentagem também antes da palavra. Ou seja, pode ser qualquer coisa antes da palavra que eu digitei e qualquer coisa depois. Então, vou dar um Ctrl Enter e agora sim vai mostrar para mim. Ele mostrou todos os programadores PHP. Ou seja, ele pesquisou pela palavra PHP. Então, ele encontrou aqui no registro, ó, PHP. Ele encontrou. Só que, antes da palavra PHP, pode ter qualquer coisa. E realmente apareceu. E depois também pode ter qualquer coisa. Nesse caso, não tem. Se eu colocar aqui, ó, por exemplo, vem, ele vai mostrar todos os vendedores, porque a palavra vem foi encontrada lá no campo profissão, olha só. Vem, 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 vem até o final, até a vendedora. Tá vendo? Ó? Vem e qualquer coisa depois. E é isso que a gente vai fazer lá no PHP. Bom, a gente já tem aqui o nosso formulário, certo? Com o name filtro. Vamos fazer o seguinte. Vamos capturar, né, os dados desse formulário, né? Vamos armazenar na variável chamada filtro. E agora é o seguinte, para não exibir nenhuma mensagem de erro, porque a gente vai validar isso tudo na mesma tela, então vamos utilizar aqui o iset. Aqui no canal tem um curso básico de PHP, que eu já ensinei sobre isso daqui, tá? Cifrão, underline get, porque aqui, ó, o método é get, tá? Do campo filtro. Operador ternário. Mais uma vez, cifrão, underline, get, do campo filtro. 2 pontos, aspas vazias, ok. E aqui, na variável SQL, nós vamos colocar o comando SQL que a gente acabou de ver. Tudo aquilo que eu digitei no MySQL Workbench, basta você digitar lá na aba SQL do PHPMyAdmin, que vai funcionar. Então, vamos lá. Select asterisco from usuários, where, ou seja, onde, o campo profissão, like. Só que aqui, pessoal, detalhe importante, temos que colocar entre aspas simples, simplesmente porque eu já estou utilizando aspas aqui, aspas duplas aqui e aqui no final. Então, tem que utilizar aspas simples aqui, é só por isso, tá? Vamos colocar, então, sinal de porcentagem, ou seja, pode começar com qualquer coisa, e o que o usuário digitou, que está na variável filtro. E sinal de porcentagem no final. Vou salvar, voltar no nosso navegador, aqui no nosso sistema. Atualizando aqui, vai exibir todos os 22 registros, certo? Mas se eu for pesquisar aqui, por exemplo, atriz, e clicar em pesquisar, vai mostrar para mim 3 registros encontrados. Certo? Julia Roberts, Bruna Ferraz, Juliane Moore. Ok? Vamos dar uma melhoradinha só nisso aqui. Aqui, ó, antes da quantidade de registros encontrados, vamos colocar o seguinte. Print.
Vou colocar aqui resultado da pesquisa com a palavra que está vindo da variável filtro. Ok, resultado da pesquisa com a palavra tal. Vou dar 2 quebras de linha aqui. Voltar no nosso sistema e atualizar. Ok, só deixar em negrito para ficar bem destacado. Vou utilizar a tag do HTML strong, que é para deixar a palavra em negrito. Ok? E aqui é só fechar. Beleza, vamos atualizar. Vou colocar aqui programador e clicar em pesquisar. Ele retornou aqui para mim. Resultado da pesquisa com a palavra programador. 5 registros encontrados. E como eu expliquei, com o comando SQL por causa do operador like, nós temos aqui programador, programador, programadora, e não importa qual é o sexo da pessoa e nem qual a linguagem que ela utiliza para programar. Ele exibiu. Por quê? Ele pesquisou no banco de dados a palavra programador. Aqui eu tenho programadora Java. Aqui ele encontrou a palavra programador. Olha só, vou selecionar aqui, ó. Programador. Olha só aqui, ó. Programador selecionado. Só que aqui, com o nosso operador like, eu disse que pode começar com qualquer coisa, o que o usuário digitou, e depois do que o usuário digitou, pode vir qualquer coisa também. E o usuário digitou, programador, e veio qualquer coisa depois. Se eu digitar aqui, por exemplo, prog, também vai exibir todos os programadores. Resultado da pesquisa com a palavra prog. Também, ele encontrou aqui a palavra prog. Olha só, prog e qualquer coisa depois. Mesma coisa, se eu colocar somente PHP, ele vai exibir. Ele encontrou a palavra PHP, olha a palavra PHP aqui. E qualquer coisa antes também do que ele digitar. Olha aqui, qualquer coisa antes do que ele digitar. Vocês já devem ter visto isso em algum lugar, né, pessoal? O Google tá aí, né? Pois é. Então, a mesma coisa, se eu colocar ator, vai mostrar 2. Se eu colocar ou seja, quero ver atores e atrizes, vai mostrar todos. Atriz, atriz, ator, atriz, ator, porque ele procurou aqui a palavra e qualquer coisa que venha depois também. Se eu quiser exibir todos os registros, é só clicar aqui em consultas, tá certo? Que ele vai exibir todos. Vamos melhorar um pouquinho mais isso aí? A última coisa que a gente vai ver aqui é o seguinte. Ele está exibindo para a gente em ordem numérica. Só que o ideal é exibir em ordem alfabética. Então, vamos voltar aqui no nosso código. Uma coisa simples que a gente vai acrescentar aqui. Vamos ordenar por nome. Basta colocar order by nome. Por que nome? É o campo nome. Vamos ordenar pelo campo nome. Voltar, atualizar. Vejam que agora os códigos não estão mais organizados de ordem numérica, em ordem numérica. Agora está por ordem alfabética. Beleza? Mesma coisa aqui, programador. Mesma coisa. O que eu pesquisar vai exibir primeiro em ordem alfabética e vai desconsiderar a ordem numérica. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Espero que essas aulas de formulário com PHP e MySQL sejam úteis para vocês aí. Beleza? Forte abraço e bons estudos, galera.